falando com Deus. Amém. Amém. Imagina eles humildes, sabe? Mas Amém, amém. entregues. Amém. Né? Isso é bendito. Essa Bendito, imaginação. mas eu quero ver. Sim, você já está vendo pela fé, né? E essa imaginação da fé, ela é algo sagrado, que a gente toca no sagrado, né? E toca na promessa de Deus. E ela, por tocar o nosso coração, então a gente pode dar essa resposta de fé, assim, eu quero muito, Senhor. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver o meu pai. Eu quero muito isso, que eles possam estar em Cristo, né? Que eles fossem uma Isso família batalhadora de Cristo. Eu vejo uma minha irmã que é apegada a partido, essas coisas, porque o companheiro dela acha que isso aí é vestígios do meu pai, sabe? Sim. Da época do meu pai. Daquelas coisas. Lembra que eu conversava contigo? Sim, toda essa... E aí ela tá ainda nisso, tá aí. Imagina, tá ainda nisso. Então, o ser humano, ele faz as buscas, né, de uma maneira tão intensa em cima de determinados erros, equívocos de ideias, e ele se apega àquilo ali, é o que ele tem, né? É o que a humanidade tem e acredita que a redenção humana está na política, ou está na religião, ou nos rituais, ou nos processos diversos. Então, a decadência foi tão grande que ele não consegue perceber o temor do Senhor. Eu falo do temor do Senhor, Zé. Não, eu não quero ter medo de Deus. Eu falei assim, não é temor como você fala, como teu pai não colocava você não tinha temor do teu pai, você não tinha respeito? Eu tinha respeito, não tinha medo, quer dizer, medo. Medo porque ele me dava umas lambadas, assim, então. Mas Deus não é mau. Pastor. Não é mau. Exatamente por ser tão Mas bom. ele não entende a palavra temor. Graças a Deus. É que então, É tudo. nesse processo assim, de comunicação, uma das coisas que mais atrapalha mesmo é esse primeiro progresso da mensagem, né? O primeiro progresso da mensagem. Tá aí, pastor? Pode ir lá, tá lá. Olá, irmãos. que eu trouxe. E aí, estão firmes? Graças a Deus. Não dá. Continuando firme? Tudo bem? Oi. Como é bonito ver você. Fico tão feliz. Você não imagina o quanto você o faz feliz. Esse rapazinho aqui merece. Merece mesmo. Quanto esperou? Faz muito bem. Esperou um tempão. Esperou no Senhor. E teve uma linda bênção. E a gente, né, irmã Luísa, assim, todos nós, assim, nessa batalha de alcançar a mentalidade das pessoas, o ser das pessoas, né, a gente tem um primeiro momento da progressão da mensagem, né. O primeiro momento é a gente saber que conteúdos aquela pessoa tem, né? Que tipo de vocabulário aquela pessoa tem, o que ele vai entender pela palavra conversão, o que ele vai entender pela palavra igreja, o que ele vai entender pela palavra Cristo, Deus, né? Qual é o conhecimento? Essa primeira progressão é difícil, às vezes vai levar alguns anos para você, se você quer realmente alcançar um segundo patamar da mensagem, né? Que depois de nivelar o vocabulário, então estabelecer um diálogo eficaz, realmente de conteúdo que seja falado e que seja entendido como é. Então a gente está num momento no mundo em que
por incrível que pareça, as palavras, elas estão sofrendo ataques diretos, né? Elas sofrem ataques diretos. As palavras, elas passam por processos de trituração do significado. E as pessoas vão olhar para o significado agora. É isso, o significado agora. E aí eles vão fazer uma confusão, porque você vai usar determinadas palavras que, por diversos fatores, elas sofreram essa devastação da ideia dela, né, do significado dela. E essa é uma grande preocupação assim, da ciência da hermenêutica, né, da exegese, em que você procura restaurar a palavra no sentido real que ela tem, para que depois a comunicação ocorra melhor. Né? Não é que vai ser aceita, mas ela vai ser entendida. Então, muitas vezes a gente... Oi? Olá, Gabriel. Olá, oi, irmão Sandro. Tudo bem? E é difícil as pessoas cristãs, nós que valorizamos e na verdade somos alcançados pela palavra, né? Nós somos alcançados pela palavra. E essa palavra que chegou ao nosso coração, que faz a transformação tão profunda no ser humano, que ela promete fazer e faz, né? Então, tem sido, por incrível que pareça, muito difícil para os cristãos pensar assim, que ele tem que passar essa primeira fase, quando está em contato com alguém, com uma outra pessoa, né? A primeira fase da progressão da ideia, que é entender que cultura aquela pessoa tem. Né? Oi, tudo bem? Oi. Olá, tudo bem, irmão? Oi. Oi, irmão. Oi, tudo bem? Ah, que bênção, hein? Mais outra irmã que viajou em missões. Que bonito! Olha, vocês estão mais né? E o Zeca não veio? Oi, irmã, tudo bem? Oi, Tudo bom? Tudo bem? Isso. Tudo bem aí? Linda! Tudo com roupa de verão hoje. Já mais light. Então, estamos aqui, né, amados? Procurando continuar e sendo alcançados, né, por essa direção de Deus, né, na nossa vida. E como nós começamos a conversar aqui alguma coisa, como é difícil a gente estar sendo alcançado por uma ideia, né, por uma palavra. E como é difícil a gente alcançar alguém também com uma palavra, com uma ideia. E esse primeiro momento da ideia, essa primeira progressão da ideia, ela vai passar pela cultura, o elemento cultural. Né? Qual é a cultura daquela pessoa para entender palavras que a gente vai usar no diálogo? Né? Qual é o nível de entendimento? Né? Quando muitas vezes nós temos que passar 1 ano, às vezes, com a pessoa, 2 anos com a pessoa, para a gente ir passando para a pessoa o significado daquelas palavras importantes, né? No diálogo que Deus, ou que nós, nesse caso, estamos tentando alcançar outra pessoa. Né? Nós precisamos ajudar e entender esse processo. E entre os cristãos tem sido difícil encontrar pessoas com paciência para aguardar esse momento todo acontecer. Né? Porque a questão também não é só de palavras, não é só também de intenções, né? Da verdade dos sentimentos que estão envolvidos. Se há de fato interesse de estar junto, de caminhar, né? Se há isso, se não é só algo superficial. Então, é um processo de tempo
que vai exigir tempo, né? E isso precisa ser pensado por nós nessa caminhada, né? Nessa jornada assim. Não é uma tarefa fácil, não é, né? De nós estarmos procurando entender os conteúdos da outra pessoa e alcançar onde a outra pessoa está. Ao buscar outra pessoa no lugar que ela está, nós vamos estar também envolvidos com aquele tipo de vida que a pessoa leva, né? O que ela está vivendo, como é que ela está passando a sua história. E nós vamos estar perto dessa pessoa. Nós precisamos estar perto dessa pessoa. É igual um filho, né? Uma criança, nós temos que estar perto dessa criança o tempo todo. É um exemplo bem básico, né? Inicial. Se a gente tiver um filho e não estiver perto dele o tempo todo, se entendendo a palavra perto, como que a gente entende a palavra perto? Né? Será que é dormir na mesma casa? Né? Será que é dar comida para ele? Né? O que será o perto para a criança? Né, Pedro? Né, Pedro? Meu caro. E então, o perto, ele tem a ver com todas as profundidades que uma criança pensa nesse termo, perto. A partir da ideia que ele estava dentro do útero da mãe. Isso é muito perto, né? Muito próximo. Então nós precisamos estar perto, saber andar junto com essa pessoa, né? E ele então vai compreendendo a nossa linguagem. Ele vai aprendendo a nossa linguagem. Então Deus, Ele fez assim, né, irmãos? Deus está trabalhando em se comunicar conosco. Deus quer se comunicar, né, conosco. Ele está buscando se comunicar. Ele toma atitude de comunicação. Deus toma atitude de nos alcançar, de nos buscar, né? E... Oi? E quando a gente, você vê, o Pedro quer se comunicar, então lá também o Samuel, lá também ele, lá também a Manuela, né, Manuela? Maravilha, né? Não, não, Samuel, né, Samuel? Oi. Maravilha, irmão. Então, uma bênção. Eles dão um sorriso deles, né? E é claro que a humanidade no estado que está, ela passou por um afastamento até mesmo de si mesmo, de ser humano. Como que a gente pode ser um ser humano mesmo? Será que é nascendo também? Nasce ser humano? Depende da compreensão da pessoa do que é um ser humano, ele vai pensar que nascendo já é um ser humano, né? É uma coisa assim, qual é o padrão de humanidade que a gente tem? E realmente cada vez ficou mais baixo o padrão humano. É algo que vai indo progressivamente cada vez mais para baixo. Nós estamos chegando, como a gente tem falado, em termos onde pessoas, eles não entendem nem o bom senso das coisas. Eles se acham como o máximo do universo. O ser humano ele imagina o máximo. Mas o máximo, nesse máximo que ele imagina, é muito baixo, né? Está muito baixa a compreensão de ser humano. Porque ele não consegue imaginar ninguém mais que ele. Né? Não há ninguém maior que eu. Não há. Eu sou o maior em tudo isso. Então, essa é uma devastação. A pessoa não imagina mais. Houve tempo que as pessoas tinham uma espécie de intuição de algo maior que ele. Então, ele tinha um temor de existir. Havia um temor da pessoa dizer, puxa vida, será que Deus vai permitir? Será que eu vou conseguir? Né? Coisas assim que são maiores do que a pessoa. Hoje ninguém pensa em nada. Ele acha que ele vai e acabou. Ele acontece, ele faz.
É uma devastação, né, irmão? É uma devastação isso aí. Os patamares humanos são tão baixos que as pessoas estão colhendo frutos tão amargos hoje em dia, e tem gente que já tem estudado a humanidade e tem dito assim, não dá, do jeito que está, seria preciso uma nova humanidade, a pessoa ser uma outra pessoa, teria que ser um novo ser. Essa humanidade está falida do jeito que está. Nós estamos diante de um estado crônico, progressivo, cada vez pior para baixo. Não tem volta, não tem como voltar. Isso está indo para baixo cada vez mais. Chega ao ponto de muitas mulheres dizerem assim, eu não vou ter filho não. Já pensou pôr filho nesse mundo do jeito que está? Muita gente já está ciente de que o padrão que ele está vendo, aquilo ali, ele não vai querer pôr uma criança dentro desse mundo, porque aquilo ali ele não vai conseguir superar nunca. Então é uma devastação, claro. O ser humano, para ser outro, irmãos, só tem uma pessoa que abordou essa profundidade tamanha que o ser humano precisa de fato ser outro. E essa pessoa é Jesus. Todos os outros homens que pensaram nesse mundo, pensaram que a gente podia melhorar nós mesmos, fazendo pensamento positivo, entrando para uma faculdade, se educando, conseguindo todos os títulos de pós-doutorado que você puder durante a sua vida inteira. Então você vai ser o Ubermensch, Você vai ser o super-homem do mundo, vai trazer a grande redenção para a humanidade. Então o pessoal chegou a pensar isso, não é possível, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, na verdade, o ser humano precisa ser outra pessoa. E nós temos isso em João, capítulo 1, João 1. A gente tem uma referência. Infelizmente, a referência bíblica, ela é tida como religiosa, irmãos. É um negócio maluco. Um nível tão baixo do ser humano, que quando você fala em Deus, ele já liga para a religião. É a única coisa que ele consegue assimilar uma ideia de Deus, por isso é falsa, porque ele coloca Deus na esfera da religião. É totalmente falso. Então, é preciso que essa pessoa perceba que o Deus que a gente está compartilhando com essa questão, Deus, não tem nenhum aspecto religioso nele. E ele está colocando a ideia do ser humano como a necessidade de ser um outro ser humano. Então, João 1, a gente tem esses contatos a partir de Deus com a gente, em que ele fala sobre essa necessidade. João 1,12. João 1,12 é uma referência sobre o ato que Deus tem em agir sobre uma pessoa, e que essa pessoa, ao ser contactada com esse ato de Deus, ele vai ser uma nova pessoa. Vai ser uma nova pessoa. Quantas pessoas que a gente conhece são uma nova pessoa? Quantos será que são? Muita gente acha que a gente é uma religião e fica dizendo assim, olha, a religião de vocês, não é assim, mas é a visão muito baixa, o nível, é aquilo que a gente estava falando, o nível das pessoas, de entendimento da palavra, da questão mais transcendente, tem a ver só com religiosidade, não passa disso. Então é muito aquém, não consegue entender essa questão de João 1,12. João 1,12 diz que as pessoas que receberam a Cristo, Deus deu o poder a essas pessoas de se tornarem filhos de Deus. Não é isso? Está aí? Filhos de Deus. Isto é, no versículo 13 explica, estes filhos de Deus não nasceram assim como nasceu Pedro, não nasceu como nasceu a Esther, o Gabriel, não nasceu como nasceu Samuel, a Manuela, eu, você. Não é assim. Isso é um outro nascimento, é uma pessoa nova que Jesus está falando aí, que a palavra de Deus está falando aí. Essa questão aí, dessa realidade do novo ser, não é possível a gente ser entendido, a não ser pelo apoio, pela ajuda que Deus dá a nós
para recebermos a sua palavra, né? Não tem outro jeito. E em João 1, mesmo, João 1,14, Deus procura falar conosco. Olha só como é que ele fala conosco. João 1,14. Diz aí que Deus, o Verbo, né, que é Deus, o Verbo que é Deus, ele se fez carne, né? Ele se fez pessoa. Deus se fez uma pessoa. Então, se alguém quiser ver Deus, ele só vai poder ver Deus se ele olhar para essa pessoa. E essa pessoa é Cristo. Não tem como a pessoa ver Deus através de uma Bíblia. Não dá. Não é possível ver Deus através da Bíblia. Não é possível a pessoa ver Deus através de uma reunião religiosa. É um absurdo. Não dá. Né, irmão? Não é possível a pessoa ver Deus através de um corpo doutrinário, de uma declaração de fé. Tem muitas declarações de fé nesse mundo, uma mais bonita que a outra. Né? Que maravilha ler declaração de fé. Mas não leva a Deus, você não vai ver Deus. Né? Então tem gente que pensa que pode ver Deus ou acertar as coisas com Deus se for fazer algum ritual religioso. Né? Aí ele fala, puxa vida, faz tempo que eu não vou em alguma religião, tem que ir lá. Vai dar alguma sorte para mim, vai vir alguma coisa boa para mim. Não vai ver Deus nunca desse jeito. Né? Então, irmãos, é na pessoa de Jesus, né? Já pensou alguém, Deus, ao querer se comunicar conosco, ele se tornou uma pessoa? Isto é, se você quer falar com alguém que fale inglês, é bom que a gente aprenda a falar inglês. É bom, né? Então aí a gente vai se comunicar. Então você fala a mesma língua. É um princípio básico isso daí. Então Deus falou assim, eu vou falar com a humanidade. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar um ser humano. Aí Deus se torna um ser humano. Essa é a maior maneira de alguém querer falar com a nossa humanidade. Deus se fez humano. Quando Deus se fez humano, significa então que o humano perfeito está em quem? Em Cristo. O humano perfeito está em Cristo. O humano perfeito não está em mim, não está em nenhum de nós. O humano perfeito está em Cristo. Então a gente é chamado a querer que a nossa humanidade e entender que a gente só vai ser um ser humano, perfeitamente humano, se a gente for igual a Cristo. É nele que a gente deve querer ser igual. É em Cristo que está a perfeita humanidade. Ele está chamando a gente a perceber que a humanidade se realiza em Cristo. Fora de Cristo, nós vamos estar abaixo da nossa capacidade, condição de humanidade. Não dá para ser humano exatamente como deveríamos ser se não estivermos como Cristo é. Né? Ele é o parâmetro para nós, irmãos. Jesus é o parâmetro. Né? Diz aqui no versículo 14, olha só, João 1,14. E ele se fez carne e habitou entre nós. Então há um caminhar, né? Há um andar para que nós o possamos ver. Então o Deus não ficou parado em algum lugar. Tem gente que fala assim, eu queria ver alguma coisa grande aí, eu iria acreditar. Poxa, mas maior coisa que essa não tem. O próprio Deus se fez pessoa e habitou entre nós, andou conosco, deixou o parâmetro de vida para nós, que nós precisamos querer fazer dele o nosso parâmetro. Nós precisamos querer isso. Né? É algo que precisa partir de dentro de nós, querer nos espelhar e ser conforme Jesus é. Né, irmãos? Diz aqui no versículo 14, olha, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Olha só, vimos a sua glória. Glória como aquele que é
o unigênito do Pai, isto é, igual ao Pai. Aquele que é igual a Deus. Nós vimos a glória dele nele, a glória dele nele. Né? Então, a gente fala com essas ênfases, a palavra de Deus aqui em João, ele é diferente um pouco, o modo como João fala sobre Jesus. Basta ler os outros evangelhos e você vai ver que nos outros ele vai falando sobre Jesus é o Messias, né? Ele tem títulos, Jesus tem alguns títulos assim, o Cristo, né? O Filho de Deus, né? Então esses títulos assim que aparecem nos outros evangelhos, eles não são títulos que definem Deus, porque muitos reis no Antigo Testamento eram chamados de filhos de Deus também. Muitos reis no Antigo Testamento eram chamados também de Messias. Eram chamados assim. Né? Jesus foi chamado de Messias, de Filho de Deus. Mas esses títulos, eles são títulos messiânicos, mas não definem totalmente quem é Jesus. Agora João diz, Ele é o Deus. Ele é o Deus que está na terra. Ele é o Deus que veio aqui. Nós vimos a glória de Deus nele. Tem muitas pessoas confusas hoje em dia. A cultura teológica de fé, né, leva pessoas a buscar determinados rituais ou superstições cristãs. Aí a pessoa vai atrás de todo esse tipo de aparato, irmãos. A construção cristã que está colocada hoje no mundo, a construção cristã, ela não tem mais referência de Cristo. Ela perdeu a referência de Cristo. Ela trouxe a referência para ela mesma. Né? Todo o aparato cristão se tornou um aparato à referência. Não é Cristo mais. Todo mundo, quando fala alguma coisa cristã, ele já pergunta, qual é a tua religião? Porque a referência na cabeça das pessoas é a religião. Não é Cristo, a pessoa de Cristo. Então nós somos chamados por Deus, nós estamos aqui sendo chamados pelo Senhor, para estarmos sabendo, cientes de que a nossa referência é Cristo. Precisa ser sempre. Né? Cristo é a pessoa de Cristo para nós. Então aquele que dá a lente correta para nós entendermos o céu, para nós entendermos a terra, para nós entendermos a nós mesmos, para nós entendermos os relacionamentos, a vida. Só é possível entender direito em Cristo. Fora dele não vai ser possível entender nada. Nós vamos ter ideias diversas, né, irmãos? Então, é a pessoa de Jesus, né, irmãos? Nem 1 João, outro dia a gente estava dando uma olhada em 1 João aqui, e isso é dentro desse pensamento que a gente quer muito preservar em nós. 1 João, né, isso que Deus começou em nós, precisamos preservar, precisamos crescer nessa realidade de vida. 1 João, ele está afirmando assim, ó, 1 João 1:1. Lembra dessa frase que a gente leu aqui, né? O que era desde o princípio. 1 João 1:1. Né? O que era desde o princípio. Então, há um chamado de Deus para pessoas serem como as coisas sempre deveriam ter sido. Como era desde o princípio. Como é para ser. Como é aquilo que só Deus pode fazer. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o verbo da vida, nós tivemos experiência com ele, andamos com ele, né? A vida se manifestou e nós a vimos, temos visto e damos testemunho e anunciamos que a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Quer dizer, a vida que há em Deus foi manifestada a nós. Como que ela foi manifestada?
No versículo 3 diz como que essa vida foi manifestar a nós. Como que nós podemos ter essa vida? Ela está em quem? Em Cristo. Estão vendo? No versículo 3? É isso. Irmãos, está em Cristo essa vida. Então, ele é a referência, né? Agora, o que era desde o princípio, é evidente que vai sofrer diversas pressões, né, para que isso seja confundida a cabeça das pessoas. Confundida. Porque aqui, ainda em 1 João 2,18, 1 João 2,18, ele fala de um momento que nós estamos vivendo agora. Pedro, você vê aqui, né, Pedro? Pertinho. É isso mesmo. Então, o momento que a gente está vivendo, nas Escrituras, é chamado de última hora. Vocês estão vendo aí, né? 1 João 2,18. Filhinhos, agora que nós estamos vivendo, em termos de universo, né, em termos de existência do tempo, do espaço, da história, irmãos, e que as pessoas realmente não estão se dando conta desse fator de conclusão, né, conclusão das coisas. Então, já é o quê? A última hora. Já é a última hora. E dentro desse período, do que era desde o princípio até a última hora, o que vai acontecer dentro do tempo? O que vai acontecer dentro do tempo? Ele fala aqui. Nós vamos estar diante de vários fenômenos, que ele chama de quê? De anticristo. Anticristo, isto é, pessoas que vão alterar exatamente na mente das pessoas, né? A ideia, a busca da verdade, a busca de Cristo, né, vão alterar essa referência. Vão tentar tirar essa referência de ti. Vão colocar a pessoa em contato, vai colocar a pessoa em contato com todo tipo de aparatos, como hoje, no século XXI, tem o que chama as pessoas mais e mais, como a gente tem pensado juntos aqui, é um século da busca do prazer, pela satisfação. A referência hoje é a satisfação, o que faz a pessoa se sentir bem. Então ele busca a satisfação, né? E o prazer. Isso é o suficiente. Muitos sociólogos têm chamado isso de terratrialização. 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 Outro dia eu estava lendo essa terratrialização, falei, puxa, cada nome, né? Mas é um negócio de coisificação, de jogar o ser humano somente para aquilo que tem na terra. Só aquilo que ele pode. É quase a demonização de Lúcifer. Ele foi descendo da glória dele, né, de querubim da guarda, até se tornar serpente lá no pó. O que ele foi viver é no mais baixo nível, no lixo e no verme. Hoje a humanidade se contenta com o lixo e com o verme. E aí ele floreia, ele encapa, ele maqueia, né, faz tudo isso aí. E acha que está tudo bem, né? E assim ele se satisfaz, né, irmãos? Então a referência não pode ser mudada. Mas é claro, aqui em 1 João 2,18 diz assim, o anticristo e muitos anticristos têm surgido. E então sabemos que é a última hora. É a última hora. O pessoal está preocupado com a última hora, irmãos? Ninguém está preocupado. Ninguém liga. É um negócio meio insano, né? É meio insano. Quando lá no vestibular, o pessoal fica de olho no relógio. Fala assim, falta 5 horas para acabar a prova. Falta 4. Falta 3. Falta 10 minutos. Aí a pessoa fica naquela luta, falta 10 minutos. Então, Deus está dizendo, estamos na última hora. Atentem o que vocês vão fazer com a interpretação de vida de vocês. Tenham cuidado, porque a humanidade está sendo mudada, a referência de pensar sobre si mesmo, né? A referência está errada, está equivocada, né? E nós, em Mateus 26, né, irmãos? Jesus disse que nós somos chamados a celebrar Ele em nós. Mateus 26 é o texto da ceia, que a gente chama de ceia, né? O que é isso? A
a ceia, né, do Senhor. Jesus uma vez disse assim: se vocês não comerem meu corpo, se vocês não tomarem o meu sangue, né, então vocês não vão entender o que significa viver. E aí, para tentar ajudar o pessoal a entender, Jesus foi lá e multiplicou pães. Ele multiplicou pães. Só que uma coisa você faz numa intenção e o povo recebe em outra dimensão, né? Num outro nível. Então Jesus está tentando mostrar para eles que ele está distribuindo aquele pão, é como se fosse ele a ser comido, e não, aquele pão é um símbolo só. Vocês todos, eu tenho pão suficiente para todos e ainda sobra. Aí o pessoal, ao invés de entender isso, ficava querendo pão. Né, irmãos? O distúrbio esquizofrênico da fé sem Cristo, ela promove um tipo de religiosidade que busca o bem físico. Entende isso? Ela busca o bem físico, isto é, se eu for naquela religião, ela me der um carro, ela me dá uma casa, ela me der, sei lá o que ele acha que pode ser a satisfação da vida dele. Então, ali eu fico. Quer dizer, é a interpretação da grande maioria que quando comeu aquele pão, ele achava que aquela era a religião da hora. Aquela é a religião melhor que tem. Porque eu vou conseguir chegar ali porque vai me fazer bem. Não vai fazer bem coisa nenhuma. Andar com Cristo vai te levar para a morte. Andar com Cristo é ir para a morte. Não tem outro jeito. Ou a gente morre ou a gente não tem Cristo. Né, irmãos? Isso não é uma coisa muito boa de ouvir. Mas essa é a realidade, né? Da gente pensar sobre isso. A relação que Jesus falou entre ele e nós é que torna a gente muito próximo dele. Ele diz: quando vocês se entregaram a mim, agora vocês também são. Lembra dessa expressão de Mateus 5? Mateus 5, Jesus disse: vós sois. Isso nós temos pensado ultimamente também. Vós sois. O que é isso, vós sois? Vós sois. Significa toda aquela caráter de Cristo descrito em Mateus 5, todo o caráter dele está transpondo para nós. Deus está passando para nós. Então, nós vamos ser o sacramento vivo de Cristo. Tanto é que a palavra de Deus mesmo chama nós de corpo. Corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, há em nós manifestações da pessoa de Jesus. Vai acontecer em nós um ato de transformação do nosso caráter. Irmãos, era muito fácil a gente fazer aqui uma moda de as mulheres não cortar mais cabelo, ou as mulheres não usar brinco, ou usar, ou poder comer determinada comida, ou não comer, ou todo mundo andar para a direita e não para a esquerda, todo mundo acordar com o pé direito, com o chinelo virado para cima, ou não passar debaixo da escada, ou sei lá, um monte de coisa que aparece por aí, né? Para pegar farinha, copo d'água, esses tipos de coisas assim. Era fácil fazer isso, para todo mundo é fácil fazer essas coisas assim. Mas mexer com o caráter da gente, que é o que mais a gente precisa. O nosso caráter precisa ser mudado. E ele só é mudado, a gente precisa ser outra pessoa. Só é mudado por Cristo. Então, vós sois significa que vocês estão envolvidos nessa mudança de caráter. Eu vou alterar, vou mexer com vocês profundamente. Não se acostumem com o caráter de vocês. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Essa é a mensagem o tempo todo de Cristo. Ele está preparando a gente para o céu, irmãos. Para a gente chegar no céu, não como pessoas que vão estranhar o ambiente do céu. Porque no ambiente do céu a gente já está sendo preparado agora. Agora. Né? Como é que vamos fazer isso? Vamos levar Deus a sério? Né? Deus leva a gente a sério. Ele levou tanto a sério que ele foi lá para a cruz. Né? Muitas vezes o cristianismo hoje esqueceu já do Senhor. Mas nós não queremos esquecer. Né? Ele é a nossa referência. João 15, Jesus disse isso: vocês não se esqueçam nunca. Né? Oi, irmã Margarida, acho que não pode tocar hoje, porque eu tentei ver ali, algum fio arrebentou, mas aí vamos cantar assim. Eu vou ver depois. Mas, então, queridos,
João 15, Jesus falou assim, eu sou a videira, né? Eu sou a videira. Então é preciso entender que não dá para a gente ficar fora dele, em nenhum momento. Né? Ele é a videira, nós somos os ramos dessa videira. Ele está tentando colocar para nós a vitalidade que ele tem, ele, Jesus. Então o tempo todo, como que nós articulamos os nossos pensamentos que vão trazer vida para nós, o que de fato alimenta a nossa pessoa profunda, o nosso ser profundo o tempo todo? Precisa ser Jesus, precisa ser Cristo, precisa ser Ele. Né? Muitas vezes as pessoas têm sido chamadas a buscar vários tipos de alternativas. Tem que ter bastante cuidado. Né? Em Apocalipse, a condução escatológica nossa, né, a condução de caminhada para o nosso fim como pessoas, né, ali no capítulo 1, 2 e 3, né, Jesus está preparando os seus a tal modo que ele disse, vocês precisam estar cientes da relação comigo que esteja direita, correta. E as eclesias, ou os grupos, né, as pessoas chamadas por Jesus, as cartas que ele manda para as eclesias, elas estão chamando os dele a se converterem novamente. Né? Porque eles já estavam salvos, eles já eram salvos. Mas de algum momento, em algum momento na vida deles, por diversos fatores que a gente enfrenta, igual eles enfrentaram lá, as coisas podem desviar a nossa reflexão dessa afinidade, dessa finalidade nossa. A finalidade de tudo, né, é Cristo. A finalidade de tudo é Cristo. A nossa finalidade só dá certo como pessoa, nós só nos damos certo como seres humanos em Cristo. Então, antes de nós compreendermos o céu e o que é o céu, ele está chamando os cristãos a se converterem, a refazerem a sua maneira, a estarem cientes disso, dessa realidade de Jesus Cristo ser a referência o tempo todo para tudo. E então vocês vão poder entender a condição de céu também, que começa a aparecer no capítulo 4 de Apocalipse e capítulo 5. Né? Muita gente quer entender o Apocalipse antes de entender esse início, que é um chamado aos chamados, há uma conversão dos convertidos. A coisa talvez mais difícil que tem é uma pessoa que já entregou a vida a Jesus achar que tem que se converter. Ele acha que não. Do jeito que ele está fazendo a vida dele, é assim que é. Né? É assim que tem que ser, é assim que vai. E não é nunca assim. Nunca é o nosso modo de ver. Nunca. Então, isso é uma vigília que nós precisamos ter sempre. Uma vigília em nós o tempo todo, né, irmãos? É um percurso desses chamados conforme a direção de Cristo, né? Essa maneira de andar, irmãos, ela é tão distinta, que em Atos 24, alguns cristãos foram presos, né? Alguns cristãos foram presos. E outro dia também mencionamos isso. Atos 24 fala daquele momento lá da prisão de Paulo. Né? Paulo estava preso. E nessa prisão aqui, lá no versículo 5, nós falamos outros dias, irmãos se lembram, né, que teve aquele caso do advogado, né, que foi levado também junto com os sacerdotes. E Paulo, ele era da tribo de Benjamim, irmãos. Ele era tão honrado, né, na tribo, naquela ascendência dele, que o nome dele foi Saulo, né? Era uma homenagem ao Saul. E ali cresceu, ele se formou como fariseu. O principal, ele foi da organização farisaica maior de Israel, ele foi um dos principais. Um homem de altíssimo nível intelectual, altíssimo nível moral,
uma pessoa de incompetência ilibada, de uma condição extremamente exemplar. Isso ele falou várias vezes, né? Então, nessa condição assim de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, ele sai para ir de encontro aos cristãos. Não tinha nada a ver o cristianismo com o judaísmo, nada, não tem nada a ver. Então ele sai com cartas para prender e matar os cristãos, mandar prender e matar os cristãos. Os irmãos se lembram de Atos quando relata o encontro dele com Cristo, e ele não, aquilo é totalmente diferente para ele. A relação que ele imagina ser com Deus, ali totalmente cai por terra. Ele caiu por terra mesmo, né? Ele caiu do cavalo, caiu por terra. E então ele se entrega a Cristo naquela condição, né? A partir daí a vida dele toma um rumo com Cristo. E aqui, no primeiro momento, os cristãos tinham um lugar lá ele andava junto com os judeus, pregava nos templos judaicos, nas sinagogas, mas logo os judeus viram que não tinha compatibilidade alguma e eles foram expulsos das sinagogas e dos templos judaicos. E aqui em Atos 24 a gente vê que o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um orador chamado Tértulo, eles levaram Paulo lá para o governador. E sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio, e vai falando da paz que havia ali, e por teu providente cuidado, tudo, maravilha que tu tem feito para o povo, em toda parte, todo mundo te acha maravilhoso, aquela coisa toda, né? No 4, entretanto, para não te deter por longo tempo, para não tomar teu tempo muito, eu peço que, de conformidade com a tua grande clemência, tu nos atendas por um pouco. Nós queremos acabar com esse cara que está aqui, né? A tua grande clemência e misericórdia, esse cara aqui não tem condição, ele é uma peste, né? Diz aqui, nós estamos aqui verificando que este homem é uma peste, ele fica promovendo sedições aqui entre nós, né? Entre judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador, né, da seita dos nazarenos. E aí nós vimos que os cristãos aqui estão sendo chamados de heréticos, porque a palavra seita é heréticos, quer dizer, aqueles que estão totalmente distintos de tudo, estão ali. Não tem nada para comparar esses daí, não tem nada, porque se tivesse algum a priori, né, algum tipo de comparação antes, né, então não tem nada. Então eles são únicos. E geralmente é assim e vai ser assim, né? Quando nós estamos no Senhor Jesus, não tem nada para comparar, não tem como comparar nada. Outro dia eu já falei aqui para os irmãos que perguntaram para Nancy num salão aí: Nancy, qual que é mesmo a tua religião? Fala. Não tem religião, não tem religião nenhuma, né? Como que vocês estão? O que vocês são agora? Vocês são o quê? Vocês são meio estranhos, né? Mas como responde, pastor? Olha, quando a pessoa pergunta assim, esse caso que ele estava falando, a dificuldade de nível de conhecimento sobre Cristo e a ideia que a pessoa tem de Deus, que leva tudo para o lado da religião. Então, a gente tenta colocar para as pessoas que a relação que o eterno Deus, ele procura ter com o ser humano, ela não é religiosa. Por isso nós, diante dessas afirmações da Escritura de Deus e daquilo que nós temos visto aqui, nós estamos seguindo o Senhor conforme a palavra. E que é de fato essa a dignidade de cada ser humano, é ser entendido como alguém que Deus está chamando ele para segui-lo, né? E isso não tem aspecto religioso algum, né? Então há uma dificuldade imensa realmente no coração das pessoas para desvincular que Deus é possível existir sem estar dentro de um quadrado chamado religião. É que as pessoas têm sido ensinadas assim. Muitos séculos. Um tratamento para uma doença. Aquela doença tratada da maneira. E sendo que a pessoa pergunta qual sua religião? Não, é super Olha só. E a pessoa tem outro método, que é o único método de tratar aquela doença. Então, as pessoas
pessoas não se dão conta, pastor. Eu não me dava conta disso. Então, eu acho que nós temos, por obrigação, uma responsabilidade maior é de estar esclarecendo e Dá tal. mesmo. E ter muita delicadeza e muito Tá. cuidado com as pessoas. Tá. E não, ó, por exemplo, hoje eu ia trazer uma pessoa que não tem como trazer. Não tem. Não, Mas, não é sim. que não tem. Não, Mas ela tem, ia claro, sair só daqui traz ela aí, depois. ela entra, pronto. Não, ela vai ser, a gente tem que ter todo o cuidado com as pessoas É. que a gente traz ao grupo para estar explicando. Porque se ela vem, escuta tudo como eu já ouvi, ela vai sair daqui revoltada porque ela foi ensinada daquela maneira. Entende? Muito Então tem que difícil. ter muita delicadeza no estar Uhum. conversando com as pessoas, explicando e a gente Sim. sabe que é Deus que Sim. vai estar. Olha, a referência. Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está sempre falando. Nós temos estudos aqui para Claro. aprender da palavra. Sim, E quanto mais nós aprendemos da palavra, mais a nossa vida vai falar dessa palavra. E eu acho que não há necessidade da gente estar falando tanto do que não é. Eu acho que quando a gente sabe o que é certo, a gente está por essa via. Então a gente não vai ficar falando muito entre nós, nosso grupo está falando. Nós já sabemos que aqui, tem essa, aquela outra religião. Deixa-me Eu acho ajudar que nós isso. temos que A gente tem que ter um cuidado. aprender aqui de Deus, certo. mas assim as pessoas vão estar querendo Claro. saber da gente. Só, muitas vezes você vai ver o apoio apostólico na Bíblia dos apóstolos dizendo isso não é assim. Os hebreus mesmo, você pega a carta aos hebreus, o tempo todo ele está dizendo isso não é, isso é, isso não é, isso é. Você tem, isso é errado, isso é certo. A Gálatas o tempo todo ele vai dizer, esse erro dos Gálatas foi esse é o certo. Colossenses vai dizer, o pessoal lá está sendo atacado em Colossos porque estão sendo acusados de não ver anjos e vocês não veem anjos, são tidos como inferiores. E Paulo diz isso, não é inferioridade alguma, quem vê anjos é carnal. Entende? É uma situação... Por isso que a gente tem que ter esse cuidado para desconstruir o que foi construído errado. É verdade. Né? E Agora, mostrando na palavra. na palavra. Com certeza. Né, irmãos? Então, essa caminhada, assim, quando vem essas perguntas, são várias, né? E tem uma família também se achegando aí, querendo estar junto. E hoje vieram aqui à tarde para a gente conversar. E então estavam dizendo assim, olha pastor, a gente tem uma vinda desde o nosso país, lá no Paraguai, era um grupo assim, aí tal. Então, realmente, isso é uma coisa dentro da Escritura. Quando a gente observa o que Jesus fez, né? Como é que Jesus fez isso? Quem começou tudo isso? Não foi nenhuma religião, foi Cristo. Né? Como é que você vê Jesus? Qual é a ideia que as pessoas têm de Cristo? Tem a ver com algo irreligioso? Não é. Né? Agora, é claro que é difícil tu Falar em poucas palavras tudo isso, entendeu? Assim, como que você vai tirar? Agora, é claro que nós estamos dentro de um ambiente, como os cristãos foram inseridos, nós, o próprio Deus, quando veio aqui, ele sabia da dificuldade assim, que nós estaríamos encontrando uma multidão de crenças que não eram. Claro que não, porque só tem um, né? Se só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem um que é a vida. Sim, é Ele, que é Cristo, né? Agora, junto com Cristo, hoje, tem uma multiplicidade, como sempre houve na história do ser humano, a facilidade de gerar essa quantidade imensa de crenças. Né? Então, como a irmã disse também, a ternura, o carinho, o caminhar junto, no primeiro momento da tentativa de expor, é importante ter, para a gente ver até que ponto, que tipo de conhecimento as pessoas têm. Os cristãos, por não fazerem nada disso nos últimos séculos, pelo menos nos últimos 17 séculos, isso tem sido uma dificuldade cristã de se voltar para si mesmos e não todos, evidente que não, porque sempre tiveram na história, se você estudar mais profundamente, aqueles grupos de pessoas determinadas a viver dentro daquilo que é o relato da palavra de Deus. E estar vivendo em Deus, na palavra dele, não é como os sacerdotes e esse advogado disse aqui, eles são heréticos, né? Eles são exclusivos. Não há nenhuma intenção em Deus de ser tido como um individualista.
Deus não é um individualista, ele é único. É diferente, ele é o único. Então, quando ele, por ser único, ao se apresentar como único, aquelas pessoas que têm uma pluralidade de crenças podem se permitir aceitar ou podem ficar ofendidas. Muitas vezes ficam ofendidas, ficam contraditórias ao que ouviram. E aí realmente a gente tem dificuldades de dialogar até, e não convém realmente ficar discutindo nada, né? Mas também não convém a gente ficar tomando essas negativas como absolutos. Eles estão na situação difícil deles. E nós somos inseridos a viver um tipo realmente de vida que é qualificada por Cristo como e na forma e no conteúdo que Ele mesmo preparou para a gente viver, né? Então essas palavras aqui, por exemplo, de Atos 24, distinguem as coisas. É difícil para o Paulo ficar num tribunal, ele, o Paulo, que em nenhum momento ele quis ofender ninguém, ele não quis ofender nada, ele só estava levando a palavra de Deus, dizendo, olha, Deus é único. Você vai ver as afirmações de Paulo aqui, quando ele começa a sua defesa, ele mesmo diz, eu jamais me levantei contra o governo, jamais ofendi as pessoas, eu só estou falando que só existe um Criador desse universo, só há um Deus, e que é preciso que as pessoas saibam isso e percebam essa questão, né, sobre a direção da sua existência, né? Então, isso naquele momento foi uma ofensa muito pesada, né? Ele até ficou em más situações, más condições, e mais para frente ele foi preso lá em Roma, e mais para frente foi decapitado por conta disso aí, né? Por conta dessa fé que a gente sabe ser a única, né? Não tem outra. Então, é uma luta. O mundo hoje está sobrecarregado de crenças e possibilidades. E as pessoas estão abertas a todo tipo de crença. Hoje é comum a pessoa, como a gente estava comentando antes, a pessoa dizer assim para a gente, você tem uma fé muito pequena, no sentido de ser uma. Mas enquanto as pessoas têm 1 milhão de fé, né? A fé que a pessoa tem, acredita em tudo. Então um que só tem uma fé é muito pouco, né? Tem e não tem, porque quando a gente restringe para um só, eles não aceitam, não querem. A restrição da fé não é por opção fanática, é por opção da própria verdade, né? A definição de verdade por si mesma, pela lógica, é que uma coisa não pode ser outra coisa. Todo mundo sabe isso como brincadeira até. Uma coisa não pode ser outra coisa, mas é um princípio de lógica, é um princípio de verdade. A verdade por si só, ela é única, né? Esse é o princípio da verdade, né? Então, é claro que o questionamento filosófico, o que é a verdade, como o próprio Pilatos falou, é possível, filosoficamente ou teoricamente, a pessoa questionar. Mas na prática não é assim, né? Então nós somos um povo chamado pelo Eterno e tocado por Ele. E então, sendo dele a maior referência, mais até do que mostrar uma Bíblia para alguém, né? Mais até do que trazer aqui, não vai adiantar realmente. O que tem que acontecer é que nós somos a narrativa, nós. E esse tipo de percepção, de sermos nós, a narrativa do Senhor. Como o Senhor se tornou pessoa, diz o texto, né? O Deus eterno se fez homem. Então nós também, a palavra de Deus vai se formar em nós pessoa. Ela vai se formar a pessoa de Cristo em nós. Esse é o alvo de Deus e Ele está fazendo isso acontecer em cada um de nós. Ele está fazendo isso. Claro que a gente sabe as limitações que a gente tem. Mais do que ninguém, todos nós sabemos. Mas é possível isso acontecer. E Deus está fazendo isso mais até do que eu posso e você também, nós podemos imaginar. E até por isso é que as pessoas também estão sendo confrontadas com um testemunho por conta disso. Um testemunho vivo, real, visível, tocável. Como eles disseram agora há pouco que nós lemos, nossas mãos tocaram naquilo que é a palavra de Deus. As pessoas estão tocando nos irmãos, como palavra de Deus. Mas então por isso essas reflexões precisam fazer parte mesmo do nosso conteúdo de valorização. Eu preciso valorizar os conteúdos de revelação de Cristo, sobre quem é Ele, eu preciso conhecê-lo mais.
Porque só conhecendo mais a Jesus, só me apropriando mais da seriedade com que eu devo tratá-lo cada dia mais, é que o Espírito Santo vai ministrar em mim as lembranças daquilo que eu estou ouvindo também. Se eu ouvir a palavra de Deus mais e mais, e isso é um ouvir a palavra de Deus, não é ler a Bíblia. Muita gente lê a Bíblia e não ouve a palavra de Deus, como acontecia em Apocalipse, né, irmãos? O texto é bem claro: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu preciso ter avaliações daquilo que eu dou de importância ao falar de Deus comigo. Então, todo dia eu acho que cada um de nós, eu penso e procuro fazer a mesma coisa. Eu fico diante da palavra e eu tenho orado. Eu falo: Senhor, eu preciso muito ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Eu sei que o Senhor vai falar comigo aqui por essa palavra que está aqui. Eu sei que tu fizeste isso. Tu falaste com as pessoas com a tua palavra. Então fala comigo a ponto tal que eu quero me envolver com esse conteúdo que está aqui. Tu podes fazer em mim o que tu estás prometendo. Então eu vou me apropriar daquilo que faz parte de mim mesmo, de ler, de me deixar ler, de estar envolvido nessa questão de afinação com a palavra, em que ela vai me ler e vai me mostrar, né? Então é minha oração que que eu mesmo me envolva com essa palavra, me permita estar diante dela. Uma das coisas complicadas hoje também no preparo da maturidade cristã é a distância que está havendo dessa situação, dessa percepção de maturidade com a palavra, né, irmãos? Vamos caminhar num texto aqui, em Marcos 8, e aí Jesus disse, né, sobre isso. É preciso atentar, porque vocês estão afastando, no caso de Apocalipse 1, 2 e 3. E nós estamos mantendo uma jornada de referência da palavra que é muito distinta também em relação a tudo que tem aí, irmãos. Tudo que tem aí é muito distinto do que a gente está vivendo, né? Aí aquele irmão disse assim: pastor, e aqui quando começar a ficar muito pequeno? Eu falei assim: irmão, deixe-me tentar ajudar uma coisa para o irmão, né? Nos primeiros 300 anos, se a gente conseguir fazer um exercício de fé, ou até de mentalidade mesmo, nos primeiros 300 anos, quando Jesus começou tudo isso, a alcançar pessoas, né? Ele começou a alcançar pessoas, aquelas pessoas chamadas por ele, nós já sabemos isso, é a eclesia, né? Eclesia é isso, é pessoas chamadas por Jesus. Então, aquelas pessoas e Jesus, eles iam às reuniões, os encontros deles, podia ser no campo, podia ser nas casas, e eles não tinham essa cultura que nós temos hoje, que atrapalha muito a nossa reflexão, essa cultura de casa lotada. Não tem essa cultura. Tem a cultura de muitos cristãos numa cidade. A igreja de Jerusalém mesmo chegou a ter perto de 20 mil membros, na média, né? E ela não tinha templo. Não tinha templo, não tinha nada. Até o ano 300 eram pessoas que iam se encontrando com Cristo. E nos determinados lugares, e tinha os pastores que Deus chamava para cuidar do rebanho e do povo de Deus. E esses pastores iam nos encontros dessas pessoas, onde que fosse. A igreja de Éfeso mesmo começou na praia, né? A mulher lá de Tiatira, ela estava na praia, então estava ali um pessoal, Paulo foi lá e ali pronto, começou o pessoal a se entregar a Jesus. E ali é o começo da igreja de Éfeso, né? E foi assim que foi a igreja de Éfeso. Onde que era o endereço da igreja de Éfeso? Não tinha essas perguntas, não tinha essa cultura. Então, quando você tem uma caminhada autêntica, estava falando para aquele irmão, não é aqui, nunca vai ficar pequeno, porque não tem essa cultura. Nós temos essa cultura, infelizmente, mas se nós conseguirmos nos deixar limpar e nos permitir ser conforme a mente com que Cristo falou a palavra e a gente receber como ela deve ser recebida, nós vamos nos ver como cristãos.
pessoas que amam a Cristo, e que estejamos aqui dentro, ou estejamos em qualquer lugar desse mundo, nós estamos numa relação direta com Cristo e com os outros. E não tem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês lembram desse texto? Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem distância, nem qualquer criatura, nada pode nos separar. O que é isso? Isso é a igreja de Jesus. Isso é a eclesia. Não tem nada que está fazendo uma fronteira. É um vínculo no sangue de Cristo, na pessoa de Cristo. E esses irmãos, eles moram dentro das cidades. E lá eles são testemunhas lá. Eles entendem que eles estão vivos por causa de Cristo. A vida deles não é por eles mais. Eles sabem que eles estavam indo para o inferno e que a vida deles ia acabar no inferno pela própria declaração de Cristo. Não é uma invenção, né? É a questão de Cristo. Ou ele te tira do inferno e leva para o céu, ou tu não sai do inferno, você vai para lá, né? Então a realidade do ato de salvação não é uma brincadeira. Ele está alcançando pessoas, essas pessoas estão sendo vivas, eles morrem ali na morte de Cristo. Quando nós somos alcançados, nós morremos, passamos a viver a vida de Cristo em nós, que é um começo, é uma caminhada e vai indo, né? É uma perfeição que ela não existe como completa. É uma perfeição em Cristo. E é uma caminhada em que nós vamos nos tornando parecidos com o Senhor. E então vivemos em diversos lugares, e às vezes as reuniões são na casa de Marcos, às vezes eram na casa de Priscila e Átila, às vezes eram na casa de várias pessoas, né? Diversas pessoas. E algumas eram mais comuns do que as outras. Por isso aí tudo não se questionava, era assim, né? Era dessa forma. E essa forma, ela fluía normalmente as facilidades das pessoas entenderem a dinâmica do Espírito Santo, né? Não havia alguém projetando, fazendo uma projeção de fazer planos para o ano que vem, para daqui 2 semanas. Quem é o líder da eclesia, o cabeça, só pode ser um. Não pode ser eu o cabeça. O cabeça é definido na Escritura, que o cabeça é Cristo. E todos nós vivendo numa conjugação, assim, numa comunhão, dentro da palavra. Eu vou exercer meu dom, como os irmãos também, todos nós. Nós vamos crescer e andar nesse tempo como o anúncio do fim. O anúncio do fim, o que é? É nós em Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Né? Então, essa realidade que era o projeto de Deus, e é ainda o projeto de Deus, porque não mudou, isso é o Novo Testamento. Por que houve uma alteração tão dramática, trágica e oposta? A gente já falou aqui, é história, mas é impressionante que o argumento com que a gente argumenta, eu falei, essas aulas foram dadas em faculdades, e eu dava aula disso, de história eclesiástica, isso muitos anos. E a gente avisava isso, mas a mesma coisa que nada. As pessoas, aquilo era a história, era a realidade, era o assédio de Constantino sobre os cristãos de Roma, porque ele começou em Roma. O Constantino chegou para o pastor lá de Roma, que era, vamos supor, eu se estivesse morando em Roma naquela época, ele teria me chamado e falado assim: é o seguinte, você que é o cara aqui na igreja, nos cristãos, onde estão a igreja? A igreja está nas casas. Mas o Constantino disse assim: olha, a partir de agora eu não vou mais perseguir vocês. Vocês estão carta de alforria. Vocês podem, né, fazer o que vocês quiserem. Pode comprar, pode vender, pode... E tem mais, o Deus de vocês, como é que é o nome mesmo? Jesus. A partir de agora pode construir um templo para ele. Que essa era a cultura de Roma, gente. Era a cultura de Roma, a cultura do Império Romano, dos pagãos deuses que existiam. Porque cada deus, naqueles períodos, ele só podia morar numa casinha. Tem casas ainda hoje que quando constroem tem que construir um templinho na entrada da casa. É assim que era a cultura romana. Cada lugar tinha que ter um deusinho, o templinho para aquele deus. E os cristãos falaram: tá bom. Como tá bom? Né, irmãos? Não tá bom. Não vamos aceitar isso. E eles, é incrível, irmãos, existe na internet o decreto de Constantino do ano 313, pode pegar e ler. Isso é história, aí o pessoal pensa que é religião. A gente vai falar do decreto de Constantino, eles falam que é religião.
Irmãos, isso é um absurdo. Isso é uma história, não pode dividir. E os cristãos foram seduzidos, aceitaram a igreja, no sentido bíblico, imensa de Roma, que tinha muitos cristãos em Roma, gente que tinha se convertido desde Pentecostes, estava lá, né? Desde o ano 30 e pouco, estavam lá. Então, quando acontecem essas transformações, já era no ano 313, tinha muita gente cristã em Roma, né? Muita gente do governo, e eles todos aceitaram essa proposta. Eu não sei que cabeça que eles tiveram, irmãos, que eles não refletiram sobre o início. Jesus várias vezes falou, olha, precisa lembrar de como era no princípio, assim como era no princípio, está ali, é isso que tem que ser, né? Então, hoje parece que nós somos uns heréticos, né? Uns aliens, quando a gente fala assim, olha gente, a eclesia do Senhor, cada um de nós exercemos uma função e uma relação com o Senhor, né? E comendo a carne do Senhor e bebendo o sangue do Senhor. O que é isso? É a vitalidade do Senhor, ele está ligado na videira, recebendo da palavra dele, né? Em nós o tempo todo. E é claro, Marcos 8 aqui vai de novo mostrar, Marcos 8, 16, olha só, a dificuldade humana é muito grande, irmãos. Marcos 8, 16, Jesus estava falando as coisas, explicando as coisas, e eles estavam discutindo porque não tinha pão, né, irmãos? É uma teologia absurda, né? A falta de discernimento é o que hoje a gente vê. O pessoal vive um cristianismo que é de fato um cristianismo, não tem mais nada a ver com Cristo. É um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo em que Cristo mesmo ele pode existir numa projeção meio esotérica das cabeças das pessoas. Porque na realidade que comanda Cristo sobre a pessoa, não tem. O comando autêntico do senhorio, do Kyrios Jesus, que é aquele que é o Senhor, que virá sobre esse céu, e que esse céu vai se rachar no meio, e que a voz do Senhor vai aparecer aí com grande poder e glória. Quando o pessoal aqui achava assim, quando o Natanael, né, e o Filipe conversavam, eles disseram assim, Jesus disse para ele assim, eu te vi debaixo da figueira. Ele falou, nossa, tu és Deus. Aí Jesus falou para ele, só porque eu te vi debaixo da figueira, tu está dizendo que eu sou Deus, tu está maravilhado assim? Maravilhado tu ficarás quando tu olhares para esse céu e você vai ver ele abrir no meio e eu e a minha glória voltarmos. Aí sim você vai poder dizer que é maravilhoso. Maravilhoso é isso, né? Então a percepção que a gente tem, ela está sendo atacada, irmãos. Os cristãos eles estão perdendo a referência de Cristo. E aí acha que está tudo certo, mesmo com a Escritura na mão, né? Então, aqui nós temos um texto desse. No versículo 17, Jesus, percebendo que o debate deles era em torno de pão, Jesus, percebendo, perguntou, por que vocês ficam aí perguntando se vai ter pão ou não vai ter pão? Será que vocês ainda não entenderam o que estava acontecendo? Será que o coração de vocês ainda está duro, a ponto de não perceber que o milagre dos pães não é para dar pão para vocês? O milagre dos pães é para me dar a vocês, né? As coisas são assim, eu preciso ser o alimento de vocês. Se eu soubesse, como se eu fizesse assim, se eu soubesse que vocês iam fazer uma idolatria do pão, eu não teria multiplicado o pão. Vocês não conseguem, né? Então o cristianismo hoje, ele virou uma idolatria. É pesado, mas é essa a realidade. Tá? Eu falava para tantos pastores e para tantas pessoas, e alunos e gente chamada, e falava, gente, é preciso que nós nos convertamos. Vamos nos converter, buscar o Senhor e voltar a ser cristãos como deve ser um cristão, conforme Jesus fez a gente ser cristão. Essa é a realidade. Tem uma palavra, está aqui a palavra, mas ela não comanda mais sobre os cristãos. Hoje quem comanda são as cabeças teológicas e as pessoas estão crescendo nessa mentalidade e achando que, olha, tal pessoa está certa, tal pessoa está certa. Quantos teólogos ótimos falando coisas bonitas em todos os lugares, livros maravilhosos em todos os lugares, né? Mas eles não estão tomando o passo de uma conversão que nós estamos tomando. Eu estava dizendo àquele senhor hoje, nós estamos andando à luz da palavra, e à luz da palavra nós vamos andar. Aqui
não tem assim aqui ficar pequeno. Não sei quantas pessoas o Senhor está alcançando. Eu estou tendo uma ideia de que Ele está alcançando pessoas em vários lugares. E isso foge do meu planejamento. Eu jamais planejaria encontrar essa família que está querendo seguir assim. Jamais eu planejaria encontrar aquele irmão Alan lá naquele estúdio de som, em que a gente fez uma coinonia dentro do estúdio, e foi uma bênção imensa lá para a gente orar. A gente estava ali, e ele falou: mas gente, eu preciso. E onde que é que vocês vão? Eu falei: é aqui, Alan. Onde que nós vamos? É aqui. Lembra uma vez, por acaso, que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Que igreja melhor que essa, irmãos? Né? Isso é uma preciosidade. Mas hoje eu já cansei de ouvir gente dizer assim: quantos membros tem na tua igreja? Quantos membros tem na tua igreja? A igreja não é minha. E os membros não são meus, irmãos. A igreja é de Cristo, e as pessoas se convertem onde tem 2 ou 3, ali está o povo do Senhor, ali está o Senhor, né? E ali nós oramos. E nós lá naquele alto, encontrei a Priscila, encontrei o Cris, e a gente começou a falar de Cristo ali, abraçava, e o pessoal falou: como é que é isso? O que é isso que está acontecendo? Faz tanto tempo que você não encontra teu pai. Faz uma semana que eu não encontro meu pai. Mas como é que pode vocês ficar se abraçando aqui dentro dessa aeronave? Eu falei assim: tem alguma coisa acontecendo, Deus está mexendo com o nosso coração, né? A gente gosta muito um do outro, a gente fica muito feliz de encontrar um ao outro, né? É uma bênção a gente encontrar as pessoas, né, irmãos? Aí o pessoal fica assim. É que a gente é raro. É raro. Aí para o pessoal lá aí nós ficamos lá naquela galha, lá no fundo, assim, com a turminha lá numa coinonia. Aí vinha o pessoal para usar o banheiro, ficava parado. Veio um norte-americano lá, mas o que está acontecendo aqui? O avião já estava assim, então, mas era uma coisa assim maravilhosa. E é assim que é a vida. Essas crianças crescendo no caminho do Senhor, nós, como crianças de Cristo, né, irmãos? E, né? Então Jesus é aquele de quem falaram Moisés e os profetas, né? Tudo converge para ele, irmão, não tem jeito. Em João 1, né? João 1 também aqui, só mais um pouquinho do texto. E eu fico pensando assim, dá uma vontade que o pessoal soubesse, não soubesse, né, porque eles sabem, mas que houvesse um quebrantamento, assim, né? Dá uma vontade que houvesse um quebrantamento dos cristãos, voltassem para a palavra do Senhor, né? Houve uma banda antigamente chamada Gerd, acho, e tinha uma música bonita que falava: ó meu Deus, né, que aviva esse povo de novo, faz com que eles voltem à palavra de Deus. Essa música sumiu, acabou, nunca mais tocou, porque essa é a realidade, né? E eu me lembrei dessa música, era muito bonita mesmo, né? E queria muito que os cristãos se quebrantassem diante da palavra de Deus, os pastores, né, os servos de Deus, eles falassem: Deus, misericórdia, nós precisamos, é o último dia. Não dá mais tempo de errar, não dá mais tempo de ficar aí brincando de denominação, mesmo fazendo coisas sérias, brincando de seriedade denominacional ou religiosa. Nós precisamos nos voltar para largar tudo isso que não é. As pessoas não largam, né? Quando Cristo voltar, irmãos, Ele vai chamar a gente pelo nome. Ele não vai chamar assim: ó, batistas agora, presbiterianos, metodistas, quadrangular, ó, filhinha. Irmãos, a graça de Deus é tão grande que Ele vai chamar a gente pelo nome. Você vai ouvir o teu nome. Já pensou isso, irmão? Isso não é precioso demais? Se o Senhor Jesus abrir esse céu agora, você vai ouvir o teu nome chamado por Ele. Irmãos, isso é muito. É isso que Jesus tentou passar para o Natanael. Natanael, não se perca na mudança da referência, em achar maravilhoso outra coisa a não ser isso. Que tu serás chamado pelo nome quando eu voltar. Né? E isso a gente tem sido levado. Em João, Jesus fala assim: coisas maiores do que essa verás. Né? Então, aqui em João 1, 50. 1,50.
Olha só. Coisas maiores do que essa verás, está vendo? Maiores do que qualquer uma coisa que você achou maravilhoso que eu fiz. Por todos os milagres que eu fiz, por tudo que eu fiz na terra, ainda há algo muito maior, que excede o teu entendimento e muito. Que é essa grandeza do Senhor abrindo os céus e Ele se apresentando com poder e glória e nos chamando para Ele. Né, irmãos? Então nós guardemos no coração, né, esse chamado do Senhor, essa palavra do Senhor aqui. André também tinha uma maneira errada de ver as coisas, e Natanael, Pedro, enfim, né, Jesus é maior que todas as coisas. Então, Jesus disse assim, ó, a ousadia dos cristãos, ou o modo deles andar desse jeito que a gente está andando, é pelo Espírito, irmãos. Jesus disse assim, olha, eu não vou deixar vocês só. O Espírito Santo eu vou deixar, ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei. Então, cabe a nós nos apropriarmos da palavra, deixar ela se apropriar de nós. Né? Dia a dia, assim, vamos sempre marcar mesmo encontros com o Senhor, na sua palavra com a gente. Porque o Espírito Santo vai trabalhar nessa área. Ele vai trabalhar nessa área, vai lembrar a gente, ele vai fortalecer a gente na verdade. Isso está em João 14. Depois, reflita João 14. João trouxe essa dimensão do Espírito Santo, que nenhum outro evangelista trouxe. Está lá em João, ele está dizendo, assim vai ser, eu vou conduzir vocês na minha verdade, pelo ministério do meu Espírito. E ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei. Então nós somos uma geração que é colocada sob a palavra de Deus, para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a geração que somos. Nós vamos estar num mundo tenebroso, que não vai nos amar. Jesus disse, vocês vão ser odiados, vocês não vão ser entendidos. Não vai dar, por mais que vocês queiram, né, é porque dispara, é muito complicado para as pessoas. Não vamos sair brigando com ninguém, claro, não. Jamais, nós vamos realmente amar as pessoas. Então, né, irmãos, nós vamos celebrar o Senhor. A ceia do Senhor, então, não é só uma ceia. É o Senhor da ceia. Né? Então a irmã Nancy vai pegar assim, o pão, e conforme está narrado, né, pelo Senhor, e nós vamos celebrar juntos, porque estamos juntos. Ele é o que nos vincula. Né? E podemos cantar, né, irmãos? Mesmo assim, eu acho que temos um problema ali, mas né, podemos cantar. A irmã Margarida pode ajudar aí. Ele teve esse... Eu tenho aqui a fonte, irmã Margarida, a fonte, ela provavelmente é porque aquela faltou aqui de luz, foi? Não sei, ela quebrou aqui, aí eu tentei pôr junto, mas não sei o que houve, mesmo colocando, conectado. Faltou luz, realmente. Pode ter queimado a fonte, pode ser. Teve um dia que... Não é o que o pastor postou, né? A gente na penumbra aqui. Ficamos na penumbra. Bom, queridos, nós vamos ficar firmes. 100? Vamos ver. O Senhor é tão cuidadoso com a gente. E 516 a gente vai estar falando com o Senhor aqui juntos, e a irmã Nancy está entregando pão. E no 516. Então, vamos ficar em pé, né, amados? Pão da vida, pão de Deus, pão celestial, meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz.
pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Amém? Oi? Olha aí, ó, o André e a Letícia. Eu sei que vocês estão aí, né? E vocês estão querendo participar. E estão participando mesmo, né? E tem outros irmãos, né? Quando a gente fala o nome dos irmãos. Tem irmão. Né? Às vezes eu falava o nome e não falava da irmã Heloísa. Estava lá. Então, amados, olha, Jesus falou assim, ele pegou o pão e ele abençoou aquele pão. Então nós vamos orar. Querido Deus, nós estamos juntos, vinculados por esse precioso sangue que foi derramado naquela cruz. Ato que tem nele todo o poder, toda a potência, toda a graça para pegar nossa vida, Pai, e levá-la para o céu. Ó Deus, e escrever o nosso nome no livro da vida, Senhor. Livro que será aberto um dia desses pelo Cordeiro que foi morto e vive. Esse que nós amamos, porque nos amou primeiro. Celebramos o Senhor em nossas vidas, Pai, nesse momento simples e singelo, mas um momento estabelecido pelo Senhor, que faz com que nosso coração seja grato e lembra mais ainda desse vínculo que há em nós, que não pode ninguém mais separar, e que nos leva a caminhar sobre a terra como narrativa Tua viva, Senhor, até o dia do Senhor. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Então, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. É verdade. Assim nós fizemos. E também diz a palavra que depois ele pegou o cálice. Enquanto isso, então, vamos cantar na segunda e terceira estrofe. Né? Sangue que Jesus verteu, dá perdão, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém, né? Verdade. Ok, amados. Então, aqui na Escritura diz que Jesus tomou o cálice e deu graças. Então, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dando graças pelo ato do Teu amor, na entrega da Tua vida, no alcance que ela teve tão grande, Senhor, de alcançar-nos em qualquer século, em qualquer época, e na morte que nós estávamos mortos, e Tu nos abraçar fortemente, e nos pegar no meio dos espinhos e levar de volta para casa, Senhor. Eis aqui a nossa gratidão, Senhor, o Teu povo, Pai. Oh, Senhor, estamos celebrando o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor é em nós e o que o Senhor fará. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deu graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos,
para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E assim como Jesus nos ensinou e avisou, vamos fazer. Querido Senhor, nós estamos aqui em Teu nome e conforme Tua palavra, nós celebramos e fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, amados. Podem sentar, irmãos queridos. E vamos continuar firmes, orando, né, uns pelos outros, guardados assim pela palavra. Sempre procurando mesmo nos permitir expor assim nosso ser, a palavra do Senhor. E qualquer uma dúvida assim na palavra, vamos marcando, vamos procurando vir aqui ou conversarmos de qualquer jeito, pelo telefone, por internet ou aqui, né? É sempre uma bênção e estar junto com os irmãos, poder irmos na palavra, né? Deus fortaleça cada um. A tia Bá está melhor. Hoje de manhã a gente estava lá, estava orando, fiquei estava lá com ela também, né? Acho que até fiquei lá um tempo e pudemos ver que ela está saindo, está naquele andador, né? Mas ela tem aqueles cuidados por causa daquele tombo, e ela fica assim com receio, né, de ir pegando já de novo o ritmo. Está com um pouco de dor, né? Está com um pouco de dor, né? Aí, mas parece que ela está melhor, né? Esse mês, segundo os médicos, parece que vai levar mais uns 2 meses para ficar bem, melhor assim de tudo. E mandou lembrança para os irmãos, falou, pastor, fala lá para eles que, né, a gente está aqui. Falei, sim, e nós estamos orando pela irmã. E vamos continuar orando, né, por todos, uns pelos outros. Essa semana vamos ter um encontro lá em Campinas na terça à noite. Mas aí na quarta, se Deus quiser, estou aqui de novo, com a graça de Deus. E conduzindo tudo isso que Deus está abrindo as portas, junto com os irmãos, que vão indo também para os seus trabalhos. Sempre os irmãos possam ir na graça de Deus, na palavra, guardados pelo Espírito, né, conduzidos lá como homens e mulheres e crianças do Senhor. Né. O irmão Naef falou que queria estar aqui hoje para fazer um momento de gratidão pelo seu aniversário e aniversário de batismo, mas ele estava trabalhando até de manhã, então ele não pôde vir, ele estava meio cansadão. Mas acho que outro dia a gente vai orar, dando graças junto com ele, né? O José manda um abraço para todos. Amém. Ele deve estar lá vendo, se estiver vendo, Deus abençoe também, né, José? Deus abençoe o Dré, a Letícia, a Pri, o Cris, o pessoal de Campinas, todos os irmãos aqui. Mandam abraços afetuosos em Cristo, né, irmãos? Em nome do Senhor. Deixa eu parar a imagem aqui, só para o pessoal, olha lá, a criançada ali. E os irmãos queridos. E que Deus dirige. Qualquer oferta pode ser entregue ali. Deixa eu subir isso aqui. E que Deus abençoe todos nós nessa caminhada. Hoje, graças a Deus, a Daisy está aqui. Deus abençoe Daisy. E lá na sua casa. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, estamos indo para nossas casas, indo como teus filhos. A tua família vai sair e Deus, eu entrego as tuas ovelhas, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, para que na singeleza do coração, dessa fé produzida pelo Senhor no coração de cada um, sejam eles guardados e sejam bênçãos, Pai, sejamos todos nós bênçãos. Tanta coisa que vamos enfrentar, mas sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, até o dia que o Senhor virá do céu. Abençoa, Senhor, cada um, guarda na Tua palavra, guarda na direção do Teu Espírito e no amor do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos orando, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe. Hoje tem um chá, né, e umas bolachas. Deus abençoe, irmãos.
Então, Deus abençoe também. Irmãos, vou aqui ligado. Qualquer coisa a gente vai compartilhando durante a semana e, se Deus quiser, terça vamos estar juntos em Campinas também. Deus abençoe, queridos.